a escolinha dos pequenos, mas eu estou tentado a fazer uma escolinha de adultos. Sabe que um dia desses eu falei em José, e falei que José tinha sido um administrador do Egito, tinha sido vendido pelos irmãos e jogado no poço. E alguém respondeu para mim assim, mas eu achei que ele era carpinteiro. Bom, há mais do que um José na Bíblia. Mas eu falei de escolinha, mas é sério. Você sabe quantos discípulos Jesus tinha? Quantos eram? Eram 12. 12. E você sabe o nome deles? E eu ia fazer uma pegada hoje. Eu ia trazer um Toblerone grande para dar para aquele que soubesse o de cor o nome dos 12 discípulos. Parece fácil, não? Mas então vamos ler o texto de hoje, que era suposto nem ser pregado. Hoje era mesmo fazer uma escolinha. E o texto está em Mateus 9, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versos 35 até o capítulo 10, o verso 8. Onde lemos assim, Mateus 9, e para você saber, Mateus é um deles. Portanto, já só faltam 11. Mateus é um deles. Mateus 9, 35 a 18. Página 1391. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doentes e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Até aqui, o texto de hoje. Guardaram o nome dos 12 discípulos. Mas não façam o exercício agora. Se vocês fizerem de 4 em 4, vai ficando fácil. Façam os primeiros 4 e tal. Há muitas vezes, e deixa-vos dizer assim, uma confusão. As pessoas logo pensam, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 que eu disse, só 2 são discípulos. Só Mateus e João. Marcos e Lucas são evangelistas, escreveram os evangelhos, mas não fazem parte dos 12.
Mas vejam só, isso aqui não é um texto para pregar, isso parece um texto de matemática. Isso parece aqui 12 discípulos, o número deles, e depois a multiplicação do que Jesus quer que se faça com o seu reino. Mas o texto diz algo que talvez sirva para alguma meditação da nossa parte. Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Sabe que isso chateia um pouco ler isso e ser pastor há 40 e tal anos. Chateia um pouco porque eu não fiz milagres, eu não ressuscitei nenhum morto. Eu não curei nenhum paralítico. E chateia porque Jesus disse para fazer. Mas é curioso que o texto vai apontando para alguma coisa assim, ó, ensinando-os na sinagoga e curando todo tipo de doenças. Sabe que ensino é uma coisa curiosa? Sabia que as bibliotecas do Egito tinham na porta uma frase que dizia o seguinte: farmácia para os medicamentos da alma, para curar uma enfermidade terrível que causa muitos males à humanidade, a ignorância. Agora imagina, ignorar as coisas é terrível. Imagina no nosso tempo ser analfabeto. Imagina no nosso tempo não saber contar dinheiros. Imagina no nosso tempo não saber movimentar-se com as novas ferramentas de informática. Sabe que a falta de saber pode ser comparada a uma doença. E a pior doença que o ser humano pode ter é a falta de fé. E a falta de fé é a falta de entendimento de Deus e de conhecimento de Deus. Então a primeira cura que Jesus faz é esta. Porque ele passou nas aldeias ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença. Já começou, aí agora já começo a aceitar. Eu acho que já ajudei também e fiz parte da ajuda de umas certas doenças. Uma delas, ignorar a palavra de Deus. Ignorar o texto bíblico. Ignorar a vinda do reino. Agora sim já me sinto um pouco melhor. E sabem que o saber, ele resolve problemas não só espirituais, também materiais e terrenos. Nós vamos ver alguma coisa que Jesus olhava para aquele povo. Mas veja, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Eu não sei, talvez nós estamos a fazer o inverso. Veja, vocês olham aqui para o altar, e aqui tem um crucifixo de Jesus pendurado na cruz. E de repente nós estamos compadecidos dele, não? Mas a verdade é outra. É que ele compadeceu-se de nós. E veja, diz o texto que Jesus olhou, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Qual é o sentimento que Jesus teria se ele estivesse aqui, no lugar em que eu estou, olhando para vocês? Qual é o sentimento de Jesus? Como é que está a vossa vida? Existe alguma coisa pela qual Jesus precisa se compadecer de vós? Existe alguma coisa na vossa vida que chateia? Que entristece? Que magoa? Então veja, Jesus olhou para o povo, e que olhar é esse? Um olhar compadecido. Vocês ouviram aquele texto de Êxodo, em que Deus fala a Moisés e diz
Eu escolhi esse povo, eu vou guardar esse povo, eu conduzo esse povo sob a minha mão e cuidado. Por quê? Porque sem Deus o povo anda perdido. Então vejam, como é que Jesus olha para nós? E veja, diz assim no texto, Jesus olhando para as multidões compadeceu-se delas. E por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe que há algo intrigante no nosso mundo. O nosso tempo que nós vivemos é um tempo espetacular. Acho que os mais velhos que aqui estão, nós vivemos coisas espetaculares. Nós saímos de um tempo em que nem luz elétrica havia em muitas casas e hoje o ser humano tem um computador no bolso. Mas vejam só, o ser humano hoje, no passado, nós tínhamos 3 amigos, 5 amigos íntimos. Tá? Hoje as redes sociais permitem as pessoas ter milhares de amigos, centenas de amigos. Mudou, não é? Que mundo cheio de amigos? Aí, aquilo é um espanto para uma festa. Mas nunca em tanto ou em outro tempo como nós há tanta solidão. Que hoje? Pessoas a se sentirem sozinhas. Sabem que as dificuldades nos hospitais, existem nos hospitais portugueses 4.500 camas ocupadas por pessoas que já tiveram alta. Mas não tem nenhum familiar que os possa receber de volta. Os hospitais já começam a pensar em construir quartos para doentes ficarem lá, porque não tem para onde ir. Este é um tempo de solidão, não. Quanta solidão no nosso mundo. De tal forma que, quais são as doenças que Jesus vê no nosso tempo? Naquele tempo era fácil de pensar. Veja, não havia segurança social. Não havia hospitais. Como é que as pessoas eram cuidadas? Como é que era tratada a doença? Quando alguém ainda era rico, ainda tinha, quem sabe, algum cuidado maior de higiene, de repouso, de segurança. Jesus, na verdade, quando olhou para o povo, ele tinha razão para ver e ter compaixão deles. Jesus ainda continua a olhar para nós assim. Mas o pior das doenças que aquele povo podia ter é que aquele povo andava perdido, como ovelhas sem um pastor. E daí o nosso tempo é um tempo pródigo em pessoas perdidas, não? Pessoas que não têm pastor. E é bom lembrar isto. Bom pastor é Cristo. O bom pastor foi esse, que deu a vida pelas ovelhas, que é diferente de todos os outros. Mas vejam, esse pastor diz o seguinte aos seus discípulos. Então Jesus diz aos discípulos, depois de constatar o porquê da compaixão e que aquela malta não tinha pastor, Jesus diz assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É preciso muito pastor para pastorear esse mundo. E, portanto, o mundo é vasto. Mas os trabalhadores são poucos. Sabe que as vocações estão cada vez menores. Que as vocações ministeriais, há igrejas com sérios riscos de terem de fechar congregações ou então em que um pastor tenha que atender muitos lugares. Porque a vocação, o ser pastor, diz aqui o texto, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os que vão colher, os que colhem. E daí Jesus diz aos discípulos, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
E Jesus pede que os discípulos façam oração. Isso é uma oração. Senhor, manda mais trabalhadores para cear. Manda mais trabalhadores para anunciarem, para mostrarem o caminho, para que esse povo não se perca e tenha direção e salvação. E veja a dinâmica do texto. Jesus diz aos discípulos, ora, e tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E daí vem o nome de todos eles. É como que é um certificado. Jesus deu um certificado. Agora, veja, eu vou dar autoridade para vocês. E isso é ótimo, não? Imaginem vocês um certificado desses pelo próprio Cristo. Ele dá a autoridade de dizer, agora você está empossado. E pregar. A questão é que esta autoridade que Jesus dá é a autoridade que está fundamentada no nome dele. A autoridade é dele. Que ele dá, concede, mas ao mesmo tempo pede contas. E vejam a dificuldade daquele que prega e que não pode inventar. Imaginem vocês, sabe que às vezes eu gostava. Imagina contar uma história divertida para vocês, contar uma piada. Isso é até. E quem sabe encher o templo com histórias inventadas. Histórias humanas. Só que não serviam para nada, a não ser para sorrir um pouco, para distrair. A autoridade que Jesus dá é aquela de anunciar. E ele diz assim, para expulsar, para autoridade sobre espíritos imundos, curar tipo de doenças e enfermidades, dá o nome dos discípulos. E então ele dá umas instruções aos 12. Não tomem caminho que leve aos gentios, mas entrem nas cidades nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui entra uma coisa, isso nem parece de Jesus? Nem parece dele. Olha o que ele diz para os discípulos. Não ide para Samaria. Não ide aos gentios. Mas procurai os filhos de Israel. Jesus foi o Messias prometido mesmo para quem? Para quem Jesus foi prometido? Para o povo de Israel, não foi? Então Jesus teve cuidado. O cuidado de que agora os discípulos fossem à sua casa, ao seu povo. E dentro do seu povo anunciar. Vai chegar o tempo dos gentios. Mas isso tem uma lição para nós. Há uma grande lição para nós. Nós também pensamos que o mundo precisa do Evangelho, não? É preciso salvar os outros. Não é preciso? Mas onde é que se começa? É que não começamos lá. Começa-se em casa. Porque a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, o Evangelho, a palavra de Deus é para nós, para os nossos filhos, para os que estão perto e para os que estão longe. Há uma dinâmica, não? Evidentemente, ninguém pode dar o que não tem. E se eu não sou capaz de dar para quem está perto, como estender para os que estão longe? Portanto, o Evangelho tem esta dinâmica dos filhos. E pelo caminho, o que Jesus lhe diz? O que eles devem pregar? E pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Sabe que o envio desses 12 foi há quase 2000 anos. E como é que Jesus disse que está próximo o reino dos céus? Há duas possibilidades para saber. Primeiro é que ele estava lá. E sabem quem ele é? O Messias prometido.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio salvar, como diz a leitura de Romanos, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem entrou a salvação e a vida eterna no mundo. Então temos Jesus. E ele está próximo, ele estava ali. Nós podemos ter certo tipo de inveja dos discípulos, por sermos discípulos do outro tempo, e não termos Jesus presente fisicamente entre nós. Mas alto lá, nós o temos em rica medida entre nós. Nós o temos na palavra, nós o temos espiritualmente na fé, mas nós o temos materialmente entre nós. Na Santa Ceia, que nós vamos receber daqui a pouco, na sua presença real, o seu corpo e sangue, que nós vamos receber. Portanto, o reino de Deus está próximo. Nas duas vertentes. Ele está próximo porque está entre nós. E está próximo no tempo. Nós temos isso de ler a história e dizer, mas já faz 2000 anos. Esta experiência eu não tenho. Eu não sei como é que experiência vocês têm. Eu não estou aqui há 2000 anos. Né? Eu não estou. Já tenho bastante tempo. Já tenho algum tempo. Mas não são 2000 anos. E, portanto, a espera não é tão grande quanto isto. E por isso, o tempo é muito relativo para um Deus eterno. E ele também diz que para ele, um dia e 1000 anos são a mesma coisa. Porque no tempo, ou a eternidade, faz com que o tempo perca este limite cronológico, de tal forma que nós já vivemos na eternidade. O reino de Deus está entre nós. Os discípulos deviam fazer isto. E depois diz mais. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. É verdade que se eu não ressuscitei ninguém, se eu não curei enfermos, como pastor, também tem o outro lado. Eu vi gente ser ressuscitada. Acreditam? Porque não se está morto só quando o corpo morre. Também pode-se estar morto quando a alma não tem a fé que faz viver para a eternidade. E eu vi pessoas mudarem. Eu vi pessoas se converterem. Eu vi pessoas ressuscitarem. E mais, eu batizei crianças que ganharam uma nova vida em Cristo. E confirmei jovens que passaram a tomar a Santa Ceia, conhecendo e reconhecendo a salvação que Deus dá. E o Deus que alimenta pela palavra, que alimenta pelos sacramentos e que cura doenças, especialmente aquelas de falta de fé, de desconfiança, de desconhecimento de Deus e do seu amor. Portanto, a pregação da palavra tem isto. Anunciar o reino tem isto. Porque dá vida. E quando alguém recebe a vida, e quando alguém tem a fé no Cristo ressuscitado e está salvo, curou imensas doenças que podem lhe matar não só o corpo, mas o espírito e a alma, e não lhe deixar de viver. Portanto, o poder de Deus se revela no Evangelho. O poder de Deus se revela no anúncio da proximidade do reino. E o poder se revela no anúncio do Rei. E sempre que olharmos para Ele crucificado, não tenhamos pena. Deixem Ele reconhecer a nossa situação. Porque, na verdade, esse é o trono dele. O trono de Cristo é a cruz. Porque aqui Ele conquistou para nós o que nós precisamos ter para a salvação e para a vida eterna. E o nosso compromisso, a autoridade que Cristo deu aos discípulos e aqueles que querem fazer com que a sua seara tenha a colheita, é anunciar.
em Cristo Jesus, a vida eterna, o perdão dos pecados e a salvação para todos. Esse é um milagre que acompanha o Evangelho e que acompanha aqueles que anunciam a graça e que no campo fazem a colheita e reúnem o povo de Deus. Povo este, como vocês, que está salvo e que agora Jesus pode olhar com outros olhos, compadecido daquilo que nós temos para viver ainda e as dificuldades, mas alegre, porque já não somos ovelhas sem pastor. Nós temos Jesus como nosso pastor e guia para esta vida e para a eternidade. Que Deus, em Cristo Jesus, nos mantenha nele e envie trabalhadores à sua seara em todo o tempo, para que não falte o anúncio do seu reino. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.